Boa noite, amigo torcedor, amiga torcedora. Estaremos agora dando início ao nosso primeiro programa. Pode vir, pode vir! Vamos lá. Primeiramente faremos um balanço dessa semana. Foi incrível, incrível! Este é o nosso bem Vou começar agora pelo da Ariel. Vamos lá. Ariel, qual foi o jogo dessa semana? O jogo. Cara, Sinceridade. Quem me surpreendeu foi o Palmeiras de São Paulo. Não, foi incrível esse jogo. Porque o que eu acho é o seguinte, o Palmeiras pra mim, contratou esse jogador, não achava que o time ia dar a liga tão rápido, eu achava que ia demorar. Sem contar que subiu agora, né? Pra montar o time, pra montar as peças ali, só que alguma coisa aconteceu que naquele jogo tudo deu certo. O Zé Roberto jogou bem, Dudu jogou bem, Robinho jogou bem. Rogério jogou mal. Fez o gol da semana. O Rogério Ceni, eu acho que não teve culpa do gol, porque o Robinho podia dar 100 chutes daquele e acertar só um. Aquilo ali pegou muito bem na bola, com muita sorte, muita competência também. Você acha que... E o jogador da semana? E foi, só terminando de falar, foi uma atuação boa do Palmeiras. O São Paulo já tem um time montado desde o ano passado, trocou só o Kaká, mas... Você concorda com diminuiu muito a produção, enquanto o Palmeiras acabou de montar o time e aumentou muito a produção. E emendando isso, o jogador da semana, qual que você fica? O jogador. Destaque, arrebentou nessa semana. Qual que você fica? Para escolher. Não tem nenhum jogador que jogou muito mais que os outros, na minha opinião. Mas acho que eu ficaria com o Zé Roberto no jogo do Palmeiras e São Paulo. Principalmente pela idade, né? Principalmente pela idade. E a posição que tá na lateral, tem que correr, apoiar e voltar, né? O gol, você já falou, né? O gol acho que vai ser uma unanimidade. Acho que é o gol da semana. Sem contar que recebeu uma placa, né? Das mãos do Alex. Das mãos do Alex. Não fizeram o gol no Rogério Ceni. Foi mais que merecido essa placa. Estou totalmente a favor dessa homenagem. Bom, então, jogo da semana, você concorda com o Daniel? Concordo totalmente. Me surpreendeu justamente pelo fato de contratar muitos jogadores, ter uma variedade nas suas posições, principalmente a de volante, que simplesmente ano passado não tinha muitas opções. Simplesmente chegou com Arouca, Amaral, Gabriel. Rafael Marques. Rafael Marques não é volante. Jogou muito, mas jogando muito também. Então assim, o que me surpreendeu foi a maturidade do Palmeiras em relação ao São Paulo. Sem contar que o que está ajudando também esse entrosamento é a torcida. A torcida voltou. Se você for fazer uma análise muito crítica, o sócio torcedor do Palmeiras subiu de uma proporção de 9 mil para 100 mil. Em quanto tempo isso? Em não sei, 3 meses? 2 meses? Foi por aí. É muita coisa, é muita gente. Então assim, a torcida faz seu papel. E a do Palmeiras realmente me surpreendeu. Eu não esperava essa proporção em tão pouco tempo. Então assim, o Palmeiras está de parabéns. Espero que continue assim, porque está provando para o Brasil que existem mudanças. O jogador da semana? O jogador da semana, não, eu discordo. O jogador da semana pra mim foi o Jefferson. Eu também vou de Jefferson. Porque impressionante o que o cara faz em relação a Benzema e a Messi. Eu também vou de Jefferson. Realmente porque goleiro, infelizmente, é uma posição injustiçada. A maior prova é o Neuer. Se o Neuer não receber o prêmio de melhor jogador do mundo, quem irá receber? O Neuer revolucionou a posição. Porque o Kahn, aquele grande goleiro, não ganhou o que o Neuer ganhou, que foi a Copa do Mundo. O Neuer já ganhou tudo. E nem assim ele foi eleito o melhor do mundo. Ele ganhou a Copa do Mundo como goleiro, como líbero. Como goleiro, como líbero, ganhou o título de melhor goleiro, ganhou a UEFA, ganhou já Mundial.
Já, né? Mundial já foi do Bahia. Absurdo, viu? Não, Aquele chapéu que ele deu na mão na final contra a Argentina, aquilo ali foi... Não, as defesas, né? Aquela defesa que ele fez contra a França nas quartas de final, Benzema com a mão só. Não, ele nem pulou. 99% dos goleiros fariam um teatro. Eu vi hoje, né? Dos 13 títulos que ele tem na carreira, 12 ele conquistou nos últimos 4 anos. Ou seja, vocês são absurdos. Ou seja, todos no Bayern, porque no Schalke, apesar de ser capitão e ter crescido no Schalke, exato. Ele quando enfrenta o Schalke, ele ainda consegue manter o respeito, que eu acho hoje em dia admirável isso em relação ao seu antigo time. Porque o que eu vejo no Brasil em relação a isso são jogadores ter muito respeito com todos os times que passou. O cara sai do time é vaiado, chama de... É vaiado, mas ao mesmo tempo o jogador também acho que tem uma certa culpa pelo fato de ter jogado, vamos botar uma hipótese, em 10 times e quer ter respeito pelos 10 times. Não, com certeza... Tem que ter identificação com Com certeza, identificação. O Neuer teve uma identificação com o Schalke pelo fato de ter crescido dentro. Outra prova disso foi o Ter Stegen, quando saiu do Borussia Mönchengladbach, chorou que tem um louco. Tá no Barcelona, tudo bem que é um time da Espanha, mas sente uma falta, tem um reconhecimento, tem uma identidade única com o Borussia Mönchengladbach, o que eu acho impressionante. E outra coisa que eu queria falar a respeito dessa semana foi o jogo da Espanha, que realmente me impressionou. O Morata, que é um jogador um pouco desengonçado, um pouco não, vamos voltar bastante, é aquele jogador grandalhão. Um jogador que você não dá nada. Um jogador que você não dá nada, principalmente pela idade. Ele é jovem, principalmente pela idade. Então foi o time da semana pra você? O time da semana pra mim foi a Espanha por um mísero detalhe, que foi o fato de ter conseguido jogar razoavelmente bem, não foi totalmente bem, mas está conseguindo voltar a um bom caminho, mesmo ter sido só 1-0, está voltando a apresentar seu futebol com a saída do Xavi, com a pós-Copa que foi um fracasso, a Espanha foi um fracasso, saiu do jeito que saiu, tem que apagar isso da história deles, da mesma forma que nós temos que apagar o 7-1, que caiu infelizmente no nosso esquecimento, infelizmente caiu. O meu medo é esse e realmente aconteceu, muitas pessoas não questionam mais, aquela estrutura de base não está mais acontecendo no Brasil, que não tem base no Brasil. Rolou uma expectativa. Base no Brasil não existe. A prova disso é que jogadores saem muito cedo do Brasil, tem oportunidade lá fora. Vamos botar aí alguns exemplos. Diego Costa saiu cedo, hoje fica na Espanha. É um exemplo mais grande, mais chamativo, mais grande, né? Maior, né? Por favor, desculpa. Maior. E realmente chama a atenção pelo fato dos times brasileiros não terem uma valorização da sua base e não ter também um olhar, porque muitos jogadores que estão na base sonham em chegar ao profissional e não tem esse espaço, o que na Alemanha acontece, na Espanha. Outra coisa, Daniel, o time da semana, qual que você fica? O time da semana? Com Palmeiras, né? Eu também fico com o Palmeiras, o jogo da semana... Mas é óbvio que é um ataque para a seleção brasileira. Sim. A defesa da semana, eu fico com o Jefferson, acho que também está de acordo. O Jefferson... Vai jogar aquela no estava 0-0. Foi impressionante o que o Jefferson fez. Bom, gol e defesa a gente está unânime aqui. Sim. O jogo também, né? Agora, Palmeiras e São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta. E para terminar, jogador, você ficou com Zé Roberto, né? Eu também fiquei com o Jefferson. Gol da semana, isso unânime, não tem como. Não tem como. Não, da e a semana decepção... possivelmente do ano. Também acho. Do ano. Gol espetacular. E a decepção da semana, para mim, já voltando ao contrário, do outro lado, para mim a decepção ficou pelo lado do São Paulo. Também acho. Apesar de o Palmeiras fez uma grande partida, mas o São Paulo também simplesmente um time que não existiu. O Palmeiras montou o time esse ano, o São Paulo tem um time montado desde o ano passado e a gente não jogou uma coisa totalmente diferente. São Paulo foi um time que não entrou em campo. Então, tem uma base já fixa. Decepção da semana foi o São Paulo. Uma base fixa já. E você? O que acha disso? Queremos saber. Opinião aí. Queremos saber a opinião de vocês. Aqui embaixo você pode comentar. Pode dizer. Pode xingar a gente que a gente tiver errado. Não esqueça de visitar nosso blog, Discussões Futebolísticas. Sempre terão coisas lá bem interessantes todos os dias para se acompanhar, discutir, discordar, enfim. É isso mesmo. Agora vamos para dar um intervalinho. Vamos fechar o bloco, próximo bloco. Voltamos, amigo torcedor, amiga torcedora. Agora vamos lá, vamos tocar o programa. Bom, chegar num assunto
um assunto já velho, o torcedor brasileiro já está de saco cheio, todo mundo já sabe, não sabe a solução, todo mundo fala, mas os dirigentes não estão nem aí. Calendário do futebol brasileiro. O Corinthians nessa semana jogou 3 partidas em 5 dias. Isso mesmo. Jogou domingo pelo Campeonato Paulista, terça-feira e quinta. 3 partidas em 5 dias. E domingo ainda foi fora de casa. Enfim. Sem contar com os amistosos do Brasil rolando também, né? Exato, pois é. Jogo em data FIFA. Aí jogadores veio jogadores desgastados, aí depois técnicos colocarem a culpa, a gente vê técnicos, jogadores colocarem a culpa no calendário, mas não fazem nada. Mas é uma culpa pertinente. Né? Sim, claro. E é isso aí, os técnicos também vamos lá, falar sobre esse assunto aí, que incomoda muito a gente faz tempo e nunca sai do lugar, né? Pois é, então, o posicionamento que eu consigo enxergar em relação a isso é exatamente esse desgaste do jogador. Muitos jogadores, eu não vou dizer todos, mas, por exemplo, vamos colocar o Elias, que realmente é um jogador que está atuando no futebol brasileiro, está na seleção, Sim, que jogou agora contra a França. Jefferson, jogadores que desfalcam, mas jogadores são importantes, o Elias é muito importante. O Botafogo, se é o Jefferson, é o melhor jogador do time. É o melhor jogador do time. Coincidência ou não, empatou, exatamente, empatou com o Barra Mansa. Pois é. Realmente, mas isso chega a incomodar pelo fato, por exemplo, ter que ficar modificando, se adaptando a esse calendário louco, que ao mesmo tempo é bom para nós torcedores, para ter futebol um dia sim, o outro também praticamente, mas em relação ao profissional, como as lesões, poxa, qualquer jogador, qualquer ser humano está sujeito a uma lesão grave. Então, assim, tem que se pensar a respeito desse assunto, tem que os dirigentes realmente perceberem que chegou a um limite que está simplesmente extrapolado faz tempo. Simplesmente esse limite já foi ultrapassado. Então, assim, e muitas vezes o elenco não tem muitos jogadores para ficar repondo. Aí faz o quê? Recorre à base, bota um menino em um jogo importante. E depois fica querendo acusar que o garoto é ruim. Sendo que o garoto não tem tempo, o garoto não tem. Ele já chega com a expectativa de resolver. Ele não pode entrar, pegar pancada. Ele já pega a pancada uma vez. Exatamente. Pois é. Engraçado que a gente vê em todos os países não acontecer esse tipo de problema, né? Aí aqui no Brasil sempre a gente toca nessa novela. Por que é o único país do mundo tem esse calendário que tem? É para aí, tatuagem, será? E eu ia tocar exatamente agora nesse assunto. O que está me incomodando muito, de uns 2 anos, 3 anos para cá, é esse alongamento dos estaduais, jogos inúteis, que não traz nada, não acrescenta em nada pro torcedor, pro jogador, não ajuda ninguém. Pra televisão é péssimo de audiência. Quebra a pré-temporada do time que podia fazer a pré-temporada ali na Europa, ali faz prejuízo de futebol. Não, eu não sei vocês, mas o nosso internauta, mas eu sou a favor do fim dos estaduais para os times grandes. Pra mim, tem que ter a volta do Rio São Paulo, do Sul Minas. A grande proposta que já está acontecendo na Copa do Nordeste. Exato. Tem que voltar os outros. Juntou todos os times nordestinos, independente do seu grau financeiro. Os estaduais para os times grandes não valem nada, para os pequenos valem muito. Tudo. Volta para todos. Por dois motivos. O primeiro, arrecadar fundos. E o segundo, jogadores vão ter a oportunidade de brilhar nos times pequenos e fazer parte dos times grandes. Que acaba sendo bom pelo fato de um time brasileiro não ter que recorrer à Europa para trazer outro por não sei quantos milhões, não sei, e comprar um cara que se destacou no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Paulista. Tentar aqui é muito mais fácil. Mas tem um lado ruim também, que é esse de ser um campeonato inútil para time grande, mas que ao mesmo tempo é a chance dos pequenos. Mas também tiram sarro dos grandes por falar, tenho 30 e tantos títulos. De quê? Estadual. Pelo amor de Deus, o campeonato carioca é uma brincadeira. Só tem os 4 grandes. Olha o nosso neto aí. Só tem os 4 grandes. Mas é terrível o Campeonato Paulista consegue ser brincadeira. É brincadeira. Não basta qualidade ruim, jogos ruins, campos ruins, públicos ruins. No jogo dos esbuchos regulamentos. O Campeonato Paulista, o regulamento, para quem não sabe, o regulamento do Campeonato Paulista desde o ano passado, ele é genial.
20 times divididos em 4 grupos de 5. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam. Elas se enfrentam as do outro grupo. O Carioca também é assim, só que são 2 grupos. Não. No Carioca é pontos corridos agora. Mas era assim. Os times do próprio grupo não se enfrentam, viu isso? Já. Aí classifica os 2 de cada grupo. Olha que genial. Aí nas quartas de final, é ao contrário. Você for o primeiro do seu grupo, você vai pegar justamente o segundo do outro grupo? Não, o do seu mesmo grupo. É genial. E ainda mais, a pontuação das quartas de final e da semi conta para a questão do critério do empate. Interessante. Mando de campo. É genial. Os caras se superam. Brincadeira. Então é isso. A gente vai para mais um intervalinho. Tipo brasileiro de futebol. E a gente volta pro próximo bloco. Segura aí. Pode vir. Meu caro torcedor, minha cara torcedora, voltamos com o último bloco do Discussões Futebolísticas. Agora com o nosso integrante Austin, chegou aqui, se atrasou, imprevistos acontecem, né? Está aqui na nossa estreia. Vamos lá, Austin, participando da nossa estreia aí, apresentei para nosso público. Olá, boa noite, né? O imprevisto aconteceu, né? E só pude chegar nesse bloco do programa, né? Bom, boa noite, né? Eu sou Austin, tenho 35 anos, sou estudante de engenharia do Uniceub, né? E consultor na área de BI, né? Conhecido aqui pelos amigos, né? Como Gordinho Gostoso, né? Enfim, achei muito interessante a iniciativa, né? E sempre declarei meu apoio. E antes de chegar, né, eu já estava até conversando com eles a respeito dessa conversa que teve do diretor do São Paulo Futebol Clube, do vice-presidente com o Muricy Ramalho, né? Após o clássico, né? Teve canais de veículos de comunicação, que não vem ao caso dizer o nome, né, alegando que ele pediu demissão. A conversa que rolou é o seguinte, ele na verdade deixou o cargo à disposição, dizendo que se o melhor para o São Paulo é ele fora do São Paulo, ele sairia. Só que a diretoria bancou, né, o Muricy, e a cobrança agora vem para os jogadores, né, porque será feita uma outra reunião com os jogadores, mas num tom diferente com os jogadores, com um tom de cobrança, né, por resultados, porque é plausível, é justa a cobrança, pois montou um elenco, né, demorou-se para montar o elenco e agora vem a parte da pressão, né? E eles têm que, né, agora fazer a parte deles. Eu queria fazer uma pergunta para você, acho que é o seguinte, pela história que o Muricy tem dentro do São Paulo, você realmente acredita que ele está imune a certos tipos de punições do clube? Eu não acredito se chega imune a punições, né? Punições que eu digo, da própria demissão, pelo fato de não quererem que ele saia, se é o projeto, se é pela história. Joga pelo histórico, né? O histórico dele pesa. O histórico dele pesa muito. Nessa questão. É verdade. Não, tanto que o histórico do Muricy pesa muito, né? Não só pelo seu histórico como técnico, né? Mas ele blinda mais histórico como jogador, né? Blinda mais o elenco, tudo. Mas... Tanto que assim, você vê que o Rogério Ceni não declara muitas coisas à imprensa como o Muricy é técnico. Você pode observar todas as oportunidades que o Muricy Ramalho foi técnico, né? Eu não sei se é impressão minha. O Rogério Ceni respeita muito. Eu não sei se é impressão minha, Austin, Dairel, Falcão, mas acho que talvez até pelo fato dos problemas de saúde que ele teve nos últimos tempos, o Muricy. Eu tô vendo o Muricy mais de saco cheio. Ele também jogando, tá com problema de declarações de que abreviar a carreira dele, quer aposentar mais. Mas eu queria jogando assim pra torcida. Eu queria fazer assim, uma outra pergunta mais específica, que envolvendo essa parte técnica. Pelo fato de ele estar cansado pelos seus problemas, vocês não acreditam, quero a opinião de cada um e, se possível, dos nossos amigos aqui embaixo, né, nos comentários, qual o posicionamento de vocês em relação a forma que um técnico é tratado no Brasil? Por exemplo, um técnico no exterior, eu acho mais valorizado que um técnico no Brasil. Muito mais. Vamos colocar aí. Mas falando em termos de salário. Não tem muito salário, mas muitos técnicos lá
por altos salários que estejam, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui do Simeone, que renovou um salário alto, mas tem time que está 5 anos, né, de contrato. mas tem gente querendo pagar o dobro, mas ele não sai, por quê? Porque ele tem identificação com o clube. Ele tem um projeto. Será que é essa identificação com o clube que o Muricy tem? Ou será simplesmente pelo fato dele estar de saco cheio da forma que é organizado, mesmo o São Paulo, que por muito tempo foi o grande espelho para o Brasil, alguém discorda disso, foi o grande espelho para o Brasil por algum tempo, não vou dizer muito, mas por algum tempo, foi um grande exemplo. Você acha que ele está de saco cheio dessa forma de organização para técnicos no Brasil, ou você acha que ele está de saco cheio, cansado, a idade? Porque se for por idade eu não acredito não, porque Tele Santana foi até o fim. No caso do Muricy, ele já disse até em veículos oficiais que ele está preocupado, né, com a questão da saúde dele. Pois ele, durante o tempo que o Tele Santana encerrou a carreira em São Paulo... Sim, não, mas isso bem antes, né? Porque quando o Tele Santana estava encerrando a carreira no São Paulo, o Muricy Ramalho era assistente técnico dele. E ele foi, assim, a pessoa mais próxima do Tele Santana e presenciou os problemas de saúde e o estresse que o Tele Santana estava passando, da forma que o Tele Santana estava cansado naquela época, né? E ele, no meu ver, na situação... Ou seja, o Muricy está com medo de acontecer exatamente o que aconteceu com o Tele. A mesma coisa que aconteceu com o Tele. Então, ele está querendo se aposentar. Eu também acho. Tudo no meu ver, assim, na minha opinião. Até que vai ser bom. Eu acho que vai ser bom pros dois. Ele está querendo se aposentar por cima, não por baixo. Entendeu? Sim. Exato. Acho que vai ser bem pros dois. O São Paulo está precisando de tá em alto estilo, assim, tá. campeonato, né, de nível. Eu acho que vai ser bem pros dois. Muricy e São Paulo é um casamento que já deu muito certo e, assim como tudo na vida, tem um ciclo. Né? Aí, Falcão, ao respeito que você disse de como a forma que o técnico é tratado no Brasil, infelizmente, assim, a gente tem os jogadores aí, né, os times têm uma péssima cultura de sempre colocar a culpa nas decisões que o técnico toma, sendo que nos outros países europeus é diferente. Todos os clubes têm planejamentos de médio e longo prazo. Tanto que os clubes que demitem técnicos são poucos, né? São clubes assim, bancados por investidores, né? O Sir Alex Ferguson, quanto tempo, né? Não trabalhou no Nacional? 23 anos. Sem contar que muito tempo depois que ele ganhou o primeiro campeonato, né? Ficou 5 anos sem ganhar nada. É a tal da cultura do resultado aqui também no Brasil, né? Não, o brasileiro em si, não é só no futebol, mas o brasileiro em si, ele quer o resultado imediato. Ele não acha que é um processo todo. Não existe um processo pro brasileiro. Não existe. É realmente formando do dia pro outro. Isso, é exatamente isso que o brasileiro espera e acha que vai acontecer. Não é só no futebol não, é todos os ramos. Tem tudo. Bom, é isso. Agora eu queria as considerações finais de você sobre isso. Os amistosos que a gente teve nessa semana, né? O jogo de seleções que tiveram agora e que vão ter nesse final de semana aí. Se quiserem falar também sobre, né, o clássico, o Vasco Botafogo, enfim, mais. Agora eu palavra com vocês aí. Bom, o que eu vou falar é a respeito da Inglaterra, né? Que teve um jogo muito bom, mas o que chamou realmente a atenção foi o menino Harry Kane. Outra sensação do futebol. Harry Kane, né? Pode botar a música dos Scorpions, bota a música dos Scorpions. Silêncio aí, bota a música. O menino tá fazendo muito gol, tá sendo uma grande revelação do campeonato inglês. E o gigante Real Madrid já mostrou interesse no jovem, que chamou ele de novo Beckham, o Real Madrid, né? Isso é um perigo, né? As comparações. As comparações. Cara, não tem nem personalidade. As comparações. Infelizmente, a história do futebol é a comparação. Esse garoto que eu falei da van do Basosa, nem já chegaram a falar de um novo Beckham, falando, meu Deus, calma, vamos, olha com calma. Parece até o Oswaldo Oliveira falando do jovem do Palmeiras. A característica do Gabriel. Pô, deixa o cara crescer, né? Deixa o cara evoluir. Cadê a personalidade do menino? Cada um tem que ter sua personalidade. Não pode queimar etapas, né? Pois é, uma etapa a ser vencida. E Rooney desbancando de novo, né? Fazendo um jogaço, esse cara, esse Shrek aí, né? Belíssimo jogador. O único questionamento do Rooney é isso, né? Chega Copa do Mundo, Eurocopa, competições, fica devendo, né? Enfim. É Inglaterra, assim, né? Se for pra dever, o que acontece com a Inglaterra? Lampa, chega no meio campo. Não, mas se for pra dever, vamos colocar o exemplo brasileiro. Vamos botar o exemplo brasileiro, Raí. Um grande jogador do São Paulo, mas não fazia nada na seleção. Ó, gente, nada. É bom que você... Não, até bom que você citou o Raí, porque não, até bom que ele citou o Raí, porque eu participei de uma palestra, né, pelo Carlos Alberto Parreira,
e foi questionado por ele, né? Como assim, né? O Raí era um jogador da época, e como assim na seleção você sabia que não era o momento dele? E o Parreira respondeu, né, pra gente, falou que foi dada a chance pro Raí, porque o Raí jogou em alta performance, jogou num alto futebol no São Paulo, num alto nível, né? Sim. E no Paris Saint-Germain ele não teve, foi uma transferência muito rápida, ele não teve esse tempo, né? E não continuou jogando como estava jogando no São Paulo. E o que aconteceu? No jogo contra a Suécia ele disse, olha, o Raí não estava acertando nem sequer um passe. Então nós tomamos decisão, olha Raí, né? Você não está no seu melhor nível, né? E você vai ter que ir para o banco de reservas. E é uma decisão assim que o Raí na época aceitou, né? Tanto que ele continuou com o elenco, né? Até as etapas finais da Copa. Pois é, Austin, agora já emenda o seu assunto aí sobre, né, sua pincelada sobre os amistosos que tiveram, ou o que vai ter no final de semana. Bom, eu fiquei curioso, assim, né, e achei interessante o resultado da Austrália com a Alemanha, né? 2-2, né? Sendo que o técnico, né, o Angley Postecoglou, ele é um tipo de técnico que não se importa se a Austrália vai ganhar um título, se vai ganhar uma partida. A evolução é necessária, né? Além da evolução necessária, o que interessa para ele Jogar bem, né? é sempre jogar com futebol ofensivo. Então, assim, você dificilmente com esse técnico, vocês vão ver uma Austrália defensiva. Ele sempre vai jogar com o time para frente. Nesse argumento, eu queria colocar uma pergunta, só mais uma, que é o seguinte, esse argumento que você falou a respeito da Austrália, é aquela velha pergunta, o Brasil leva tão a sério os amistosos e não leva a sério as competições? Vocês concordam com isso? Eu tenho uma tese. Concordo. O Daniel vai falar assim, Daniel. a mídia... Então, deixa essa resposta pro Darel, então. Eu vou falar só da mídia. Já vou colocar aqui dentro da gente, né? A mídia, própria mídia, o torcedor brasileiro, super valoriza demais certas competições, certas coisas, inclusive os amistosos da seleção. Isso aí. Eu acho uma qualidade e um fato. O Brasil talvez seja a única seleção do mundo que joga um amistoso como jogo oficial. Exatamente. Não usa para teste, não testa jogador, joga um time solar. A ferro e fogo. Isso é uma qualidade. Só que tem um problema. As outras seleções não jogam assim. Então, como é que você vai ter aquilo como parâmetro? Você ganhou da França, você ganhou de uma seleção forte, mas você não pode ter certeza se a seleção levou tão a sério. O próprio jornal francês admitiu isso, pelo fato do Brasil ter ganho, porque a França já havia 5 vitórias seguidas. Provou que a França não era imbatível. Precisou desse tapa. A Alemanha da Copa usa a mesma escalação dos amistosos, os mesmos jogadores, com exceção do Luan, que é aposentado da seleção. E o Royce, e a Alemanha da Copa não tem nada a ver com o time jogar amistoso, não tem nada a ver. Foi reforçada, né? O Royce, jogador que jogou. A Alemanha da Copa jogava... E empatou, né? Foi um dos melhores times que eu vi jogar. Quase perdeu. A Alemanha da Copa foi um dos melhores times que eu vi jogar. A Alemanha dos amistosos é uma seleção que chega a ser comum nos momentos. Mas ainda mesmo assim, né, o técnico Joaquim Low aproveitou para testar, né? Claro. Tanto que foi um Mas time esse é o motivo do amistoso. Aproveitar para você testar jogador que não foi... É colocar um jogador que nunca vestiu a camisa da seleção, ver como é que ele reage, ver como é que ele reage frente à torcida. O Brasil na Copa perdeu o Neymar, não tinha outra opção, porque nunca testou outra opção. Neymar nunca tinha testado. Você abraça com os caras já cedo. Agora, né? Outra pergunta pegando esse vídeo aí. O que vocês acharam do Firmino? Me agradou. Acho que eu achei ele um jogador que tem... Vocês acham ele melhor com o Neymar em campo ou ele ser o substituto do Neymar? Minha linha de 3 seria Coutinho, mas Neymar, não seria o titular, não. Coutinho, Neymar, William e Tardelli. Esse seria o meu jogador. Firmino pra mim seria o suplente. Eu escutei na rádio que o Dunga simplesmente retirou o 9 fixo. Então, adeus Fred, adeus Jô. É porque o Brasil não tem um 9 Não existe mais um 9 fixo. Não tem um 9 bom também. O 9 de Não, sem contar que a gente teve por muito tempo muitos 9. Romário, Ronaldo, Bebeto. Então assim, nós tivemos já muitos jogadores muito Luizão. Já em seleção, todo jogando na Copa de 70.
Agora, da seleção brasileira, a última vez que tivemos o uso do amistoso para testes foi com o Mano Menezes, né? Sim. Tanto que o Mano Menezes ele usava os amistosos para testar Colocou mais de 30 jogadores. todas as diversas opções que o Brasil poderia ter na Mais de seleção. 30 opções ele usou já. Só que a Confederação Brasileira de Futebol não teve paciência com ele, só pelo fato de ter perdido a Olimpíada. E justo quando ele estava se acertando no time. Eu não acho que E justamente quando ele acertou mas o ele tirou no time, momento errado. acabou tirando ele no momento errado. Ele estava se E acertando no time. pagamos com isso na Copa, né? Pois é, Austin, agora, já que você não estava aqui com a gente antes, só quero pedir o balanço da semana com você. Vamos lá, rapidinho, jogo rápido, hein? Ok. O jogo da semana, qual que foi? O jogo. Jogo da semana, Palmeiras e São Paulo. O jogador da semana. Robinho. O gol da semana. Robinho. A defesa da semana. Defesa da semana, bom, aí já me pegou, né? Para a defesa da semana, fico aí devendo, né? Porque Teve a do Jefferson, mas a gente falou. A mesa foi pro Jefferson. A mesa da França, A mesa foi pro não, Jefferson. até concordo, né? Uhum. O Jefferson, né, atuou muito bem, né? Aliás, assim, merece o espaço, né, que tem hoje na seleção. Eu também acompanho a mesa aí, né? Voto na defesa do Jefferson. Unanimidade, então, um gol no gol e no jogo. Só Time da semana. Cara, o Corinthians. Porque o Corinthians, ó, numa maratona de 4 jogos em 8 dias e vencer 3 Jogou jogos. bem, né? Não é. Jogou bem, manteve Concordo. Não, Mas teve regularidade. manteve uma regularidade em tão pouco tempo. Não, o time da semana é o Corinthians. Decepção da semana. É o São Paulo. São Paulo, né? Deixa eu Já desejar. fala da unanimidade. Unanimidade aqui também. Bom, é isso então, gente. É isso então, galera. Uns 5 mil pagantes. Seja muito Acho que bem-vindo. foi ótimo. Foi o primeiro programa, acho que foi de bom tamanho. A gente conseguiu debater aqui, conversar, cada um expondo suas ideias. Acho que foi bem legal. A entrada do Austin depois enriqueceu bastante. Ainda falta gente ainda. Pacheco e o Rodolfo. Rudolf! É isso aí, a gente espera sempre contar com você. É isso aí. Participe do nosso blog também, Discussões Futebolísticas, vai ter sempre, ó, todo dia vai ter coisa. Futebolistas.blogspot.com. Exatamente, vai ser sempre ter coisa atual, todo de comentário, seja resultado, placar, todo dia. Contamos com sua audiência aí. Até a próxima aí. Obrigadão, boa noite, é nóis. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, legal. Thank you.